Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, olha lá o cunhado. Ei, cunhado, quem é que não tem um cunhado queridinho da família, hein? Aquele cunhado que chega, daquela esparramada, aquele cunhado que chega, já pega o carro já com o tanque cheio. Olha, eu vou ali e já volto, hein? Quando ele volta, o tanque vazio, todo sujo. Ei, cunhado, olha aí, é o que diz a nossa ouvinte. Meu cunhado é o queridinho da família, todo mundo acha. Ele é um santo homem de Deus e perto dele eu sou sempre a errada, diz a nossa ouvinte. Mas eu é que sei quem de fato ele é, trabalhando no lugar onde ele trabalha e eu também trabalho lá, ele é odiado, conta a nossa ouvinte. Que isso, menina? Odiado? Em nenhum momento ele dá testemunho e a minha vontade é colocar a boca no trombone, diz a nossa ouvinte. Calma, minha irmã, pera aí, vamos ouvir o programa primeiro. Calma aí. Ela tá perguntando aqui, é errado revelar a todos a verdadeira face de uma pessoa, hein? Botar a boca no trombone? Poderei ser interpretada como uma pessoa assim despeitada, uma pessoa desrespeitosa? Quando nos calamos com relação à verdade, nos tornamos coniventes com a mentira? Você acha que isso é conivência? Gente, o que vocês acham? É conivência? A pessoa sabe lá no trabalho, olha, a pessoa no trabalho é de um jeito, aí, né? Dentro de casa é outro, queridinho, preferido. Aí o que você faz? Você pega lá, ó, vou contar pra todo mundo o que ele faz no trabalho. Isso é correto? O que você acha? Hein? Como ser amigo da verdade sem criar inimizade com aqueles que vivem na mentira? Você quer agir certo, não quer? Você já viveu algum episódio assim? Você conhece alguém? Quer contar a história? Liga pra cá, participa conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Escreva, mande seu e-mail, WhatsApp. Sempre muito bom ter você com a gente, porque minha gente, chegou, é agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 2 de abril de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, o reverendo Paulo César Braga está conosco no nosso Debate 93 de hoje. O reverendo Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero anunciar para o senhor e para os nossos queridos e amados ouvintes o nosso WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É impressionante como essa ferramenta tem sido importante para ouvir os nossos queridos e amados ouvintes, e é muito bom. 96803-8319, 96803-8319. Reverendo Paulo, o senhor acha que é comum, é normal, ainda que seja um erro, mas acontece de numa família ter uma pessoa assim que é a preferida e ter também lá aquela pessoa que é a desrespeitada, entendeu? Uma pessoa é top, o outro, entendeu? Não é nada, é sempre errada. É o que diz a nossa ouvinte, né? Ela fala que ele é o queridinho e que ela é sempre a errada. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, amigos debatedores. Esses conflitos, eu acho que de maneira geral, nas grandes famílias, eles existem, mas eles precisam ser controlados. Geralmente, quando esses conflitos aparecem,
geralmente quem fica mais em evidência é a pessoa que se sente à parte. É a pessoa que se sente, sabe, desprezada, acha que um está tendo mais amor, acha que o outro está tendo mais atenção, mas isso é um problema que ela precisa resolver. Porque quando ela aponta esse problema, na verdade ela não está apontando um problema externo, ela está apontando um problema dela. Ela está apontando para o seu próprio, a maneira que ela está se vendo dentro daquele relacionamento familiar, ou como filha, ou como esposa, ou como irmã. Então ela começa a se sentir assim e começa então a ver, ela vê o que ela é, ela vê o que ela sente. E aí começa então a externar. E nem sempre o que ela sente é a realidade. Pode ser, né? Pode ser, mas aí geralmente tende a aumentar um pouco mais, né? Pastor Jean Maxo, bom dia, querido, bem-vindo. O senhor concorda com o que disse o reverendo Paulo? Isso acontece mesmo, apesar de ser um equívoco, um erro, mas acontece muito? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. Eu concordo, de fato, o e-mail me faz entender que o problema maior está na própria ouvinte. E eu até gostaria de conversar, de ter mais detalhes sobre por que o cara é tão bem visto dentro da família dele. E não é fácil ser bem visto dentro de casa. É mais fácil passar de bonzinho no trabalho do que em casa. E por que ela não tem um preferido, pastor? Exato. Não tem um preferido dentro de casa? É que às vezes alguém elege lá porque o camarada às vezes não fez nada do ponto de vista material. Não estou dizendo que é só o cara que tem dinheiro, que tem condições, ou que presenteia as pessoas. Às vezes é uma pessoa agradável, né? Sorridente, entendeu? Não, lógico, e ele não é o queridinho à toa. Ele tem que ter algum atributo que a família valoriza, e por isso ele é tão querido. Muito bem, nossa menina da mesa de hoje, a missionária Kátia Regina, bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Muito bom dia, queridos ouvintes, nossos amigos debatedores, JR, toda a equipe da Rádio 93. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez. JR, eu percebo uma animosidade bem clara, pelo menos da parte da nossa ouvinte, quando ela coloca: meu cunhado é o queridinho, eu sou sempre errada. Ela me parece estar se sentindo bem preterida. Muito, né? Muito preterida. E isso precisa ser tratado, como já foi colocado aqui, bem colocado dentro dela, porque isso gera outros sentimentos. Sentimento de vingança, sentimento de defesa, sentimento de rancor, sentimentos que, se alimentados, só pioram todos os fatos e todas as circunstâncias. E, por um outro lado, nós precisamos tratar também a questão da dissimulação, que também pode ocorrer na vida de muitas pessoas e não é nada saudável na vida de um cristão. Faz um papel bonitinho dentro de casa e lá, pelo que ela relata aqui, né? Pastor Paulo Azevedo, muito bom dia, bem-vindo. O senhor anotou muita coisa aí, o senhor tem a palavra. Tem a palavra, pastor Paulo? Não. Sabe o que é? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos amigos, ouvintes. É que depois que a gente faz 25 anos, a gente tem que anotar, senão a memória falha. O senhor já fez? Eu tô chegando lá, tô chegando perto dos 25 anos, é um problema sério. Mas esse assunto é um assunto que nos chama bastante atenção, realmente. Esse cunhadinho já foi perguntado. Ele é queridinho? Por quê? Agora, outra coisa, essa ouvinte, ela está sempre errada, por quê? Tem que haver uns porquês nesse ambiente aí, né? Eu acredito que é possível, sim. Mas uma pessoa, seja ela que for, nós não estamos entrando ainda em detalhes, mas essa pessoa, de repente, é aquele cunhado que não gasta a gasolina toda. Já se tornou querido. Esse né? É o bonzinho. Já é o esse bonzinho. É o bom. Esse é o contrário. De repente é ele, Alguma coisa ele fez que ele chama a atenção. E por que a nossa ouvinte está com tanto problema assim, né, de ser reconhecida? Eu acho que no decorrer nós vamos conversar. E pode ter gente até que percebeu, querendo atingi-la, percebeu que ela está sendo atingida, aí que sobe o sujeito mais ainda. Sim. Esse camarada é bom, e ela fica mais injuriada. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Vamos para a pesquisa primeiro, porque a gente está perguntando: você já revelou a verdade sobre alguém que fingia ser quem não era? Tá diferente aqui, tá? Por telefone, 80% dos ouvintes disseram que nunca revelaram, Nunca revelaram. Mas no site, a maioria, 60%, internet. já coloquei a internet boca no revelou. trombone. A internet é um negócio de doido, hein? Internet E aqui no nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp é 96803-8319, 96803-8319. Os ouvintes estão divididos aqui. Primeiro tem uma ouvinte que ela conta um caso, ela diz assim: eu tenho um desse aqui na minha
casa, na minha família. O pior de tudo, ele é meu vizinho. E ele só mostra as barbas quando o meu marido sai. Ô, doido. E não vou nem contar o que ele faz, porque é feio demais. Mas ele perturba o juízo da cunhada. Que é isso, minha filha? Fecha a porta na cara dele. Põe uma câmera aí. É terrível. E eu tenho um ouvinte que diz assim, olha, eu se fosse ela, eu contava tudo mesmo, botava a boca no trombone e contava quem é esse cunhado, tá? Outro ouvinte diz assim, se eu fosse ela, não faria nada, porque uma hora tudo fica claro como o sol. Meu Deus. Já tem um outro ouvinte que diz assim... Eu tô na dúvida, o que eu faço? Eu não fui, então vai aumentar a dúvida ainda. Que diz aqui assim, olha, eu não falaria, porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de seus próprios atos. Eu posso até falar com a própria pessoa, mas em particular. Se ele entender, ótimo, se não, eu vou continuar orando. O que pensam os nossos debatedores aí, ouvindo aqui as opiniões dos queridos e amados ouvintes através do nosso WhatsApp? Ela falou, foi bem claro, né? Olha só, a Bíblia nos dá respaldo até para a gente esclarecer pessoas no erro, né? A Bíblia diz que nós devemos ir a essa pessoa em particular e conversar com ela. A ouvinte que mandou o WhatsApp foi muito feliz nisso daí. Se não der certo, vai com uma testemunha. Se não der certo, leva para juízo, né? Agora, a gente tem que... A minha preocupação nesse caso especial da nossa ouvinte que nós estamos vendo é se ela até não está querendo uma vingança, né? Eu vou mostrar que eu sou a boa e ele é o malzinho na situação, né? Então, é isso que nós temos que analisar. Eu pensando nesse... falando desse e-mail que foi lido agora da nossa ouvinte, dependendo do caso, eu acho que a gente precisa esgotar alguns procedimentos. Primeiro, você conversar e saber, o meu marido saiu, ter uma conversa séria com ele, olha só, não quero mais esse tipo de coisa ou de brincadeira. Segunda vez, aconteceu a terceira, ela vai precisar falar pro próprio marido e esclarecer as coisas, porque vai que é uma situação grave no e-mail, a Marcela não leu por ser uma coisa, devia ser uma coisa pesada, mas ela precisa de gritar socorro, porque vai ter um momento que o silêncio dela vai matar ela. E pode ser mal interpretada, né? Porque alguém pode estar vendo, o marido sai, ela alimenta, então a coisa eu acho que, dependendo do que for, do que eu tô pensando, que não foi dito aqui, mas acho que ela precisa sim tomar uma posição. Coisa boa não é, né, pastor Paulo? Né, Marcelo? Que a ouvinte disse, né? Coisa boa não é, né? Ela precisa se posicionar e levar isso pra frente, porque pode piorar e o caldo se entornar lá na frente. Hein, pastor Jean? Eu senti que o senhor quer falar. Eu gostei do que a última ouvinte falou ali, né? A palavra de Deus nos diz em Provérbios 17, verso 9, que quem encobre a transgressão busca a amizade. Quem revela o segredo afasta os melhores amigos. Então, bem disse aqui o pastor Paulo Azevedo que tem um ar de vingança dentro das palavras da nossa ouvinte. E em Mateus 18, a palavra do Senhor nos diz que se a gente sabe de um problema de um irmão, o primeiro passo é ir até a pessoa. Então é isso que a nossa ouvinte deve fazer para começar. Dizer a ele, sei quem você é, não concordo com o seu testemunho, eu acho que você deveria mudar. Agora, mudar não dentro de casa, mudar no trabalho. Sim. Porque o problema dele é no trabalho, segundo a ótica dela, né? E tem muita gente que é odiado no trabalho porque exige o certo de todo mundo. Então, ainda tem essa questão aí, né? Então, se ela acha que ele tem que ter uma mudança por questão de postura e testemunho, essa mudança tem que acontecer no trabalho, onde ela vê o problema dele, não dentro de casa. Dentro de casa ele tem que continuar sendo o bom moço que ele é, né? A mudança que ela precisa promover na vida desse cunhado não é transformar ele num demônio dentro de casa, é convertê-lo ao Senhor no trabalho onde ele está. Então, essa é a primeira opção dela, ir até ele. A Bíblia diz que se isso não der resultado, você deve chamar uma ou duas testemunhas, pessoas que compartilham dessa mesma visão, que entendem que ele está no problema, e tentar convencê-lo dessa mudança. Se não der certo, leva o caso à igreja, né? Eu acho que o último passo dela é tentar expô-lo. Acho que esse não é o papel dela diante da sua família. Essa é uma coisa que fica na mão de Deus, como bem disse a nossa ouvinte. O Senhor vai fazer tudo claro como o sol. Só uma dúvida, isso é a respeito do e-mail que foi lido da Marcela, ou está falando desse caso específico do e-mail daqui nosso? Só para do e-mail do debate. Do debate. Tá. Não, porque anteriormente a Marcela tinha lido o e-mail. O e-mail de um vizinho, né? É isso. É o WhatsApp do vizinho.
Colocaram também no WhatsApp a questão da falsidade, né? De não ser duradoura. Eu também creio dessa forma. Eu acho que tudo que é falso dura pouco. E nada que é fingido pode ter muito tempo de vida. E uma outra questão que os pastores colocaram é a questão da ótica dessa nossa ouvinte do e-mail, JR. Eu acho assim, às vezes na nossa ótica as pessoas não são da forma que queremos. E eu percebo isso até no reino animal. Tenho observado ultimamente a questão dos felinos. Estava até conversando com o pastor sobre isso, né? Os felinos. Muita gente diz que não gosta dos felinos, não gosta de gatos, porque os gatos são livres. Então nós não conseguimos entender a forma dos gatos viverem. Eles têm o direito deles de serem livres. Quer dizer, irmã, que nós aqui gostamos de gatos. Eu também amo gato. Nós aqui na empresa. Não, mas tem muita gente que fala, eu prefiro cachorro, mas não consegue compreender a forma do gato viver. Eu acho isso muito interessante. Gato é tão tranquilo, né? É um jeito doce, tranquilo. É livre, isso você falou. Nós respeitarmos a forma do outro viver. Eu tenho que ter um amor incondicional. Eu não posso amar um animal porque ele quer receber o meu carinho na hora que ele quer, ele entra na janela na hora que ele quer. O amor é incondicional. Você não vai exigir que ele haja como você quer que ele haja. Você precisa compreender como ele age. Exatamente. Entendi. E as pessoas controladoras, elas têm essa ótica diferente. Elas querem que as pessoas sejam da forma que elas querem que a pessoa seja. Verdade. Isso é um problema. Tem toda razão. E os casos se complicam, viu? Uma ouvinte diz assim, olha, o meu filho namora uma menina há 2 anos que foi molestada pelo cunhado quando ela tinha 13 anos. Ela nunca contou isso aos pais, mas se abriu comigo. Eu fico revoltada, porque os pais dela falam desse genro como se ele fosse o rei. Meu Deus do céu. Só que por enquanto eu, como sogra, não posso fazer nada, porque ela me contou e pediu segredo. E o meu filho já disse, no meu casamento, ele não vai. Meu e agora? Deus do céu, gente, que coisa impressionante. Como é que faz um negócio desse agora? A pessoa, vocês entenderam? Já é uma outra questão. Meu Deus do céu, como é que lida com isso, gente? Aí nós temos a lei, né, JR? Uma menina de 13 anos, eu acho que nesse caso o cunhado tem que ser chamado, sim. Sim. Para responder pelo crime que ele cometeu. Isso aí já é uma outra questão, é uma questão que envolve justiça, as leis estão aí para isso. Mas ela pediu para não falar. Sim. Tá entendendo? Ela não falou, ela não chegou e falou assim, ó, não fala para ninguém. Mas existe um dano, dano aí, JR. É uma coisa muito séria, porque existem pessoas, por exemplo, né, nós não estamos falando disso, estamos falando de dissimulados. Mas quando há uma psicopatia, o que ocorre? As pessoas, elas não conseguem nem ter amor ao próximo. Então essa pessoa aí pode ser reincidente. Assim como ele fez isso com essa criança, com essa jovem de 13 anos, ele pode cometer com outras pessoas uma atrocidade. Então isso aí já envolve uma outra questão, já envolve justiça, já tem que ter um cuidado. Mas a questão eu acho que precisa ser explícita, sim. Pois é, mas não é iniciativa dela, gente? Se tiver que acontecer. Coisa. É o seguinte, o problema está com ela. Ela precisa ser tratada realmente. Mas o tratamento dela não significa exatamente que o problema precisa ser exposto. Porque nós temos que ver que às vezes quando a situação é exposta, os danos são maiores do que o efeito que nós esperamos. Esse elemento tem que ser chamado a atenção realmente, que é um elemento ruim, a sociedade pode causar outros problemas. Mas nesse momento, o expor esse problema, que altamente, quando ele for chamado, ela vai ser exposta e vai causar problema maior. O que essa menina precisa é o quê? É um apoio psicoterapêutico, né? Para que ela possa trabalhar isso, porque infelizmente, nós sabemos disso, quem vê a literatura, e às vezes a gente convive em ambiente terapêutico, a gente sabe que é o seguinte, é mais comum do que nós pensamos o abuso de crianças e adolescentes. É uma coisa terrível e nós temos que lutar contra isso. E essas pessoas têm que ser tratadas, o que a missionária falou foi muito bem explícito. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem amar, não conseguem ter famílias por causa de imbecis que abusaram anteriormente de crianças e adolescentes. E o próprio filho da ouvinte, né? Pode ter problema se conduzir o casamento com uma pessoa que carrega um trauma tão sério como esse. Graças a Deus ele tem uma mãe que é uma senhora que é acolhedora a ponto de ter a confiança da menina para que ela contasse a história. O noivo dela já sabe dessa história e disse, eu não quero no casamento. Então, quando isso se pronunciar, já estará claro que, você imagina como esse rapaz lida com esse homem.
Tá certo? Eita, sai fora. Ei, sai fora. Então é um negócio complexo. Agora, a sogra, né? A candidata à sogra, tomar a iniciativa, tá entendendo? Se é função dela nessa hora, ela tomar a iniciativa, ou o papel dela já está sendo feito, cuidando da menina, tratando da menina, zelando pela menina. Ela toma iniciativa como? Ela vai, a polícia denuncia, e se essa menina negar? E se essa menina disser assim, ó, nada disso aconteceu, isso ela está inventando? Aí depois ela pode, quem vai ser penalizada, vejam que isso não é uma coisa simples, companheiro. Eu acredito que esse fato, ela primeiro correu um risco de ter contado essa sogra, né? Ou futura sogra. Porque podia ser uma mulher que, não vou aceitar, vou levar isso pra frente. Cada um conhece a sua estrutura familiar, o que pode ser conversado ou não. Agora, ela carrega isso desde os 13 anos, não sei se no e-mail estava ali a idade que ela tem hoje. Se ela conseguiu guardar, levou o problema adiante, mas não tem como resolver, e ela passando para frente, talvez, como o pastor Paulo, meu xará, aqui disse, vai aumentar ainda a consequência do problema. Então, para que não aumente o problema, ela então busca realmente esse tratamento, ela, sabe, não ela vai causar um dano, pode causar com a irmã, com a mãe, que não guardou o segredo, contou o que não devia ter contado, e realmente ela acaba ficando mal. Sim. Essa situação, até complementando o que o pastor está falando, eu vejo o seguinte, esse rapaz, essa senhora, pode chamar esse abusador e falar assim, meu querido, olha só, se você continuar se aproximando, se você chegar perto da nossa família, nós estamos sabendo que aconteceu isso, nós vamos denunciá-lo à justiça. E no seu caso aí, é abuso contra a criança, né? Então isso aí é estupro de vulnerável e você vai ter que responder. Então já estaria resolvido o problema dele não comparecer no meu casamento e nem na minha casa. Agora, essa menina, ela tem que ser tratada para que ela possa amar, ela vai ter filhos, ela vai ter dificuldades futuramente. Então, vale realmente a pena a conversa. Agora, eu acho que a exposição, nesse primeiro momento, traria mais trauma para a menina. O JR colocou um ponto ali muito bem fundamentado, que eu pensei que era o meu, eu estava roubando teu cafezinho aqui, que ela pode negar. Sim. Falar é uma coisa, mas se ela negar, o transtorno aumenta, o processo vira. Ela tem que ser parte do processo. Ela é parte do processo. Se vai falar, ela tem que ser. Agora, quem tem que falar é ela. Sim, mas a minha preocupação, JR, é independente de quem vai falar. É o cara continuar também. A minha preocupação é essa, porque essas pessoas. Alguém tem que paralisar essas pessoas, não é? Não param. Podem existir outros envolvidos. Daqui a pouco ela vai ter os filhos dela. Como é que vai ser esse tipo de relacionamento? É uma situação muito delicada. Eu quero lembrar uma fala sua, missionária. A irmã disse que tudo que é falso dura pouco, né? Então a máscara desse cidadão já está prestes a cair, porque no casamento ele já não entra. Então, vamos dizer, esse é o fim da linha, o the end para a história dele. O pessoal deve perceber de alguma forma dentro de casa como é que funciona, entendeu? Porque uma coisa é essa menina que foi, meu Deus do céu, com 13 anos, uma coisa é a capacidade que Deus deu a ela para ela conseguir ainda se relacionar e etc. Uma coisa é o noivo dela. Verdade. O homem que sabe que o camarada abusou da noiva dele, a reação desse menino, isso é uma coisa assim, ainda, entendeu? Quer dizer, é uma coisa... Por isso que eu insisto, JR, que esse caso tem que ser tratado, tem que vir à mesa, tem que entrar em pauta a questão disso aí. Mas seguindo aqueles passos de Mateus 18. O primeiro a ser confrontado é ele, pessoalmente, e aí seguir o que Jesus falou. Ainda esses dias eu soube de uma situação muito parecida com o que a gente está tratando aqui. O cidadão pousa de anjo para todo mundo, né? Mas tem em vários aspectos um comportamento bem contrário a esse aí. Então, fingimento, como dizia minha mãe, sonso, cara sonso. Sonsão. E aí me trouxeram uma situação e o camarada que trouxe falou, pastor, por favor, não diga, eu jurei por segredo. Aí eu falei, bom, seu juramento já caiu, você vai ter que... Falei, vou te dar a seguinte chance, você vai voltar a essa pessoa e vai dizer, porque ele trouxe o caso que ele não estava aguentando, né, a pose de anjo do outro. Então você vai a ele e vai dizer assim, não estou suportando e eu vou tratar o seu caso com a igreja porque você passou do limite nisso. Então eu dei essa chance à pessoa. Vai a ele primeiro
trata e traz ele para mim aqui. Vem os dois para a gente voltar ao assunto aqui. Então eu acho que é esse procedimento, tanto no caso do e-mail quanto no do WhatsApp. E nesse caso, pastor Jean Marcos, o senhor nos traz o que é o princípio de Mateus 18, que muitas vezes a pessoa fura fila, porque é o seguinte, olha, o assunto olha, eu sei de alguma coisa, mas ao invés de agir como diz a Bíblia, vai tu com teu irmão e se der tudo certo, ganhaste a teu irmão, não, ele já joga essa responsabilidade para outro e depois cruza os braços. Em alguns casos, quando o assunto é tratado, a pessoa, o sonso, não é nem o cara que fez, é o cara que falou. Olha, o pastor disse isso? Meu Deus, que tristeza, que absurdo. Quero anunciar que aqui no Facebook da Rádio 93 FM está a foto aqui com a nossa equipe, muito pomposa. Dá uma olhada aqui na foto, gente. Olha bem, nós temos aqui, abrindo a foto, o pastor Paulo Azevedo. Olha, realmente, não é isso? Eu não estou falando nada, ouvinte. Vocês podem observar. Não é isso? Ao lado dele, o pastor Paulo César Braga. Ali ao meio, a nossa querida missionária Kátia Regina. Ao lado dela, o pastor Jean Max. E eu estou ao lado dessas feras aqui na foto aqui do Facebook da Rádio 93 FM, Marcela. Os casos são diversos. Marcela, quando você abre o olho desse jeito aí. Uma ouvinte aqui antes disse que ela foi falar sim pro pastor dela sobre um caso que a nora do pastor falava mal dele para todo mundo, inclusive mal pelo WhatsApp. Do pastor. Que é o sogro dela. Olha. Que ela, a nora, fala mal do sogro, que é o pastor. Que é o pastor dela. Essa outra ouvinte foi falar pro pastor. Ouvinte não, essa outra irmã da igreja. Que é a nossa ouvinte, que mandou, que escreveu. Falou, olha, pastor, a sua nora tá falando mal do senhor para todo mundo e pelo WhatsApp. Bom, Jesus. Ela diz, minha experiência não foi boa, porque o meu pastor não acreditou e ficou do lado dela. É? Mas não tinha cópia, não? Printou? Aí o negócio é o printar aí, né? A galera tá printando tudo. Uma questão de print, pelo que eu tô falando, que eu fico cada vez mais apavorada, porque os cunhados estão aparecendo. A ouvinte diz assim, o meu cunhado deu em cima de mim pelo WhatsApp. Eu rejeitei e apaguei a conversa. Ele, vendo que eu não quis, ficou com medo de eu contar pro irmão dele, meu marido. Apagou algumas partes dele da conversa, distorceu a história, dizendo que fui eu que dei em cima dele. O resultado, o meu esposo pediu o divórcio. O meu ex-cunhado ficou bem com a família toda e eu saí como errada. Guardo uma grande mal e separada. Guardo uma grande mágoa dele, mas tenho tentado perdoá-lo. Missionária. Sabe o que ocorre, JR? Infelizmente, lamentavelmente, ela não teve provas, não falou com ninguém antes. Eu vi um caso, vou contar muito rapidamente, uma vez em uma igreja, onde uma pessoa que era evangelista estava para se levantar do pastor. Ele começou a fazer dívidas no nome do pastor. Ele começou a dizer que o pastor estava precisando pagar a conta de energia elétrica, a conta de água e pedir dinheiro para os irmãos. Olha, irmãos, ele é tímido. Ele, que o pastor em nome do pastor. Isso. O pastor é tímido, então ele não tem coragem de pedir. Nós precisamos pagar as contas. E as pessoas foram pagando, até que chegou no ouvido de uma irmãzinha que começou a comentar com todos aquela ocorrência e ele, para ser levantado do pastor. Alguém teve que conversar com o pastor o que estava ocorrendo, até porque ele já seria levantado. E o pastor não recebia nada desse dinheiro aí. Esse dinheiro todo aí, o camarada ficava no meio ali. Olha o que aconteceu. Na hora da confusão que foi chamado para dizer, o dissimulado teve a coragem de inventar a seguinte história. A irmã, ela está interessada em mim. Porque ela está interessada em mim, ela está inventando tudo isso. Só que haviam provas, haviam testemunhas, porque as pessoas que ele tinha pediu um monte de gente. Pedido dinheiro, exatamente. Então, tem algumas leizinhas na Terra, né? Aquela história, em brigas de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Tem umas historinhas por aí. Então, assim, tem casos e casos. Meu Deus. Para que você vá falar um assunto, tem que ser com muito cuidado, com testemunha, com prova, porque senão você acaba... Fica ruim mesmo. Olha, eu vi um testemunho que é radical, mas que funciona por uma hora dessa. Paulo César. É radical. É um testemunho radical. Não tem conversa que você não pode alimentar. Seja de cunhado, sabe? Porque a gente tem muitos casos desse de cunhado, de primos, de amigos, muito junto, o tempo todo ali. Não é família, coisa e tal, mas acho que as coisas têm um limite até para dentro da família. A pessoa, um cunhado foi cantar a outra pessoa, né? E a pessoa disse assim, tá repreendido o demônio.
no WhatsApp. Botou assim, demônio. O cara nunca mais apareceu, rapaz. Você acredita? Ou seja, foi radical, mas ela já pensou o seguinte: se ele quisesse falar que ela escreveu qualquer coisa, escrevi sim. Repreendi o demônio que estava na vida dele. Então, assim, tem situações, parece uma resposta na hora, até não ri na hora, mas depois eu achei engraçado, mas tem coisas que tem que ser dessa forma. Porque dependendo do que você escrever, como foi falado do ouvinte aqui, ainda vira contra ela. O cara apaga, porque hoje tem mecanismo para isso, apaga a conversa dele, deixa o que a outra falou e subentende-se aquilo, subentende-se isso, e aí agora gerou um divórcio, a menina tá separada, tá magoada. Então, tem hora, meu irmão, sai, demônio. Eu vou um pouquinho mais adiante. Eu fiquei preocupado, essa nossa ouvinte, lógico, ela está nos escutando agora. Fiquei preocupado, minha querida, com seu esposo. Porque o lance é o seguinte: seu esposo não confiava em você? Ele preferiu confiar no outro que falou alguma coisa e ele em detrimento disso, ele pediu um divórcio. Não, querido, pode ser meu irmão, olha só. Não é você, pô, não é você, não é o seu caso. Diz que a pessoa tá lá, né, entendeu? Tô sabendo aí, não é? Não, eu discordo nesse ponto, sabe? Quando a gente se une com uma pessoa, é pra vida toda. E se ela chegar assim, não foi isso que aconteceu, ele preferiu dar lugar, ele não convive o resto da vida com a esposa. Paulo, lembra? O irmão apresentou prova. As provas, segundo a nossa ouvinte, foram adulteradas. Tá certo? Ele mostrou prova. Aí o cara olhou e falou assim, é verdade. Entendeu? Quer dizer, não foi uma coisa assim, a tua palavra contra, entendeu? Uma palavra contra outra. Não é isso, Marcelo? Ele pegou o escrito dele, ela pegou o escrito dela, né? Ele pegou o escrito dela. Ele editou, né? Mas essa questão de editar tem como descobrir quando foi editado ou não, né? Não quero ir tão distante, mas tem. É bom falar. Se tem como, é bom. O pessoal tem que estar atento, porque esse é um mundo novo, minha gente. Realmente. A pessoa escreve no WhatsApp achando que tá falando. Entendeu? Tá falando, mas na verdade ela tá registrando para a história toda. E aí a pessoa depois pode usar aquilo contra outro. E pode usar até coisas que não foram maldosas. Tá certo? A pessoa pode falar uma coisa normal, e a pessoa pode pegar aquilo, contar uma história, e depois de contar a história, entrar com aquele texto como se tivesse, tá vendo? Olha aqui, ó, só pra você ter uma ideia, mas já contou, o que contou não tá escrito, entendeu? Criou um ambiente, é como você olha a nuvem, olha aquela nuvem ali, tá vendo? Não parece uma chaminé? Aí você, olhou e viu. Antes de falar, você não viu chaminé em lugar nenhum, mas depois que a pessoa viu, a pessoa falou, começou a ver, é uma encrenca também. Até o WhatsApp é tão perigoso que até quando você escreve rápido para você enviar uma mensagem, bom olhar, tem pessoas que não olham antes, que às vezes a palavra você escreve uma coisa, vai outra, e aí, meu irmão, depois que já foi para tu explicar que o focinho de porco não é tomada, meu Deus, especialmente quando a pessoa tá no trânsito, a pessoa vai dirige com uma mão, escreve com a outra. Despacho, É o quê? Você vai escrever, não, eu desfaço isso, aí sai despacho. Despacho isso. Eu acho que esse rapaz não soube lidar muito bem com todo esse sentimento, ficou muito, certamente irado. Um homem, ainda mais devido ao ciúme. Uma relação de amizade com o irmão. Imaginar, meu irmão nunca diria isso, entendeu? Se fosse mentira. É muito complicado. É muito complicado. Ouvinte da Taquara dizendo, minha sogra era uma coisa comigo e com meu marido outra coisa. Eu não falei nada não, gente. Eu só orei. Deus revelou pro meu marido como ela era realmente. Olha aí, oração que muita gente está dizendo agora. Funcionou, irmã? Funcionou? Eu vou orar assim também. Deixa a sogra fora dessa história. No WhatsApp, um ouvinte diz assim, eu era líder do departamento infantil da minha igreja, quando duas colegas do grupo jovem quiseram liderar o grupo comigo. Só que elas não davam, assim, muito testemunho de cristã, não. Mas eu entreguei na mão de Deus. Só que era carnaval. E quando eu estava voltando de uma lanchonete, avistei as duas de longe em uma algazarra de carnaval. Elas estavam dançando e com uma lata de cerveja na mão. Esperei que elas voltassem e falei que se elas mesmas não fossem até o pastor confessar o pecado, eu mesma iria entregá-las. Elas quiseram tirar satisfação comigo, fazendo escândalo na minha porta, só que eu falei umas verdades para elas e elas saíram envergonhadas. No dia seguinte, na igreja, elas foram até o pastor, confessaram e foram disciplinadas. Ficaram chateadas comigo. Mas hoje em dia são minhas amigas e entenderam que o fato de entregá-las não me fazia inimiga delas e sim uma amiga. Agora deixa eu só, é porque você usou o verbo que ela mesma usou, entregá-las, né? E a gente aqui está falando sobre uma coisa que é muito mais
importante que essa, que é cuidar delas, né? Exato. O confronto aí é para cuidar, né? Não é para entregar, não é X9, né? Fulano é porque é a galera que é assim que se trata. Isso aí, entendeu? X9 tá vigiando para contar pro pastor, então a pessoa acha que é o pastor que vai disciplinar. Quem disciplina a gente pode ser o pastor e a igreja, mas a ideia é que o Senhor tá nos disciplinando. E as irmãs lá não tinham nem como, né? Porque estavam no bloco, né? No bloco com cerveja na mão, porque tava no bloco, podia estar evangelizando, né? Não. Cerveja na mão é porque não tinha, só pra fingir louco, pra ganhar os loucos, não tinha nada, não tinha nem como dizer. Não. Companheiros, obrigado, Marcela. A participação dos nossos ouvintes continua. Facebook da 93 FM, sempre bom ter a sua participação com a gente aqui. Muito obrigado aqui a Daniela, a Regiane, a Verônica, a Sheila, Luiz Carlos, o Fábio, a Keila, o Sandro, a Roseli, o Jefferson, a Michele, o Felipe, o Alessandro, a Fabiane. E agradeço o carinho de vocês todos aqui com a gente participando. Deixa eu mandar um abraço aqui para o taxista Wagner. O taxista Wagner está acompanhando a gente. É sempre muito bom ter aqui os taxistas nos acompanhando. Eu agradeço o carinho de todos eles e a participação de cada um deles com a gente no debate 93 de hoje, especialmente o taxista Wagner, que é presbítero da Assembleia de Deus da Pavuna, trouxe o Laudeli para a empresa e nos prestigia com a sua audiência. Wagner, que Deus te abençoe, querido, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus te proteja de todo mal e todo mundo que entrar no seu carro, olha, todo mundo que entrar no seu carro seja ricamente abençoado pelo nosso poderoso e maravilhoso Deus. Muito obrigado aos taxistas pela audiência. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. É uma pergunta, minha gente, que faz a nossa ouvinte do e-mail aqui, que a missionária Kátia destacou, né? E nós estamos refletindo sobre esse assunto, mas a questão dela é errado revelar a todos a verdadeira face de uma pessoa. E observou bem a missionária Kátia, porque já pontuou, né? Revelar a todos. A todos. É verdade, eu vejo como totalmente inadequado essa questão de revelar a todos. Cada circunstância é uma circunstância. Nós já foi colocado aqui através de várias mensagens. Cada caso é um caso. Nesse último caso, por exemplo, eu achei bem inadequado, como já foi também citado aqui, porque assim, além de inadequado, é perigoso, porque você corre o risco de ter a situação revertida, né? A ter a situação desfavorável a você. O autor da dissimulação, ele pode tentar reverter o quadro. Você corre o risco de ser mal interpretado. Então eu vejo como inadequado. O mais correto é você sentar com a pessoa, em primeiro lugar, conversar com ela, tentar expor a situação, né? E se você conseguir resolver, você vai ganhar o teu irmão, tudo vai ficar bem e ele vai ser transformado. Pastor Paulo, o senhor destacou a frase, né? Poderei ser interpretada como despeitada. O risco existe, né? Claro, sim, sem dúvida. E nós já batemos bastante nessa situação, né? Qual é a real posição dessa menina? A pergunta que o pastor fez à missionária diz: toda verdadeira face. De que lado é essa verdade? Até que ponto é essa verdade? Então, poderei ser interpretado como despeitada? Sim, uma vez que essa família gosta tanto desse cunhado, né? E ela é sempre errada, e ela não consegue provas, não consegue dizer o que realmente está acontecendo, ela vai ser realmente a despeitada da família. Quando nos calamos com relação à verdade, nos tornamos coniventes com a mentira? O destaque do pastor Jean. Não, de forma nenhuma, porque o que foi dito aqui de Provérbios 17:9 é o texto que exatamente contraria isso. Na verdade, quando nos calamos com relação a algo que seja verdadeiro, estamos confiando de que Deus é juiz e que a resposta certa vem dele. E eu não sou juiz sobre a vida de ninguém. O Senhor Jesus, ele recebeu um grupo que tinha já a sentença para a questão de uma senhora que foi pega no adultério, né, e exposta, foi arrastada para a praça do templo onde o Senhor estava, e a resposta dele foi: bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, na verdade, quem expõe o pecado do outro só está fazendo uma coisa: afastando amigos. E às vezes, eu queria dar até essa palavra para essa nossa ouvinte, às vezes ele não é bom para você, e isso a gente compreende, mas ele é bom para outras pessoas.
E o problema é que quando alguém não é bom pra gente, a gente quer que todo mundo pense que ele também não é bom pra ninguém. E não é verdade. Né? Não é verdade. Tem pessoas que conseguem se relacionar bem com 100 pessoas, mas não conseguem se relacionar com outras. Às vezes é uma questão só de empatia. Né? Aquele carisma ou não que existe quando a pessoa olha um pro outro. E ela tem que respeitar isso. Ela tem que poupar a sua família de ter o dissabor que agora ela tem com relação a esse cunhado. É a minha palavra. Pra gente ouvir mais um caso de cunhado. Eu tô realmente impressionada com os cunhados, tá? Porque uma ouvinte diz assim: olha, há alguns anos eu estava recebendo telefonemas em casa de um homem que me falava palavras de baixo calão. Esse homem começou a me cantar, depois a me ameaçar. Como eu comecei a ficar com medo, contei tudo pro meu marido e ele sabia de tudo. Enfim, eu coloquei um identificador de chamada no meu aparelho. Quando vi o número, era do meu cunhado. Fui correndo e falei pro meu marido. Sabe o que ele disse? A culpa é sua que ficou atendendo o telefone. Falei com a minha sogra e ela disse que eu estava querendo acabar com o casamento dele, que ele estava noivo para se casar. Enfim, sofri muito e acabei me sentindo a errada da história. Hoje eu deixei pra lá, mas essa história me marcou. Que é isso, minha gente? Olha que coisa, hein? Pelo amor de Deus, minha gente. Como ser amigo da verdade sem criar inimizade com aqueles que vivem na mentira, pastor Paulo César Braga? Foi o seu destaque. Sim, JR, porque primeiro, respeitando a própria verdade. Vivendo a própria verdade, eu preciso fazer isso. E segundo, uma coisa que já foi dita aqui que eu quero reafirmar, a gente precisa respeitar as escolhas das pessoas, o modo de vida, o estilo de vida, respeitar as suas decisões, porque a gente não responde pela vida de ninguém. Cada um de nós vamos dar conta da nossa própria vida, né? As consequências, cada um vai colher. Aquilo que nós estamos plantando, nós iremos semear. Agora, se ele continuar no erro, vai ter uma hora que ele vai aparecer, porque na Bíblia existiram homens que se esconderam também. Judas se escondeu, foi tesoureiro dos apóstolos, um homem de maior testemunho entre os discípulos era Judas, porque para ser tesoureiro dos apóstolos tinha que passar por um crivo danado. E quando Jesus falou, um de vós vai me trair, com certeza ninguém desconfiou de Judas. Caim se escondeu até ele dizer ao irmão, vamos ao campo. Estava com uma ira dentro dele, ou seja, mas já apareceram, não se esconderam para sempre. Eu acho que se esse homem não se arrepender, se de fato ele está errando e não é a ótica dessa menina, dessa jovem, realmente ele vai sofrer graves consequências. Essa é uma questão que nós estamos discutindo hoje aqui, ouvinte, que você está acompanhando e participando. Quero agradecer a participação de todos, porque envolve relacionamentos de muita proximidade, não é alguém que você possa evitar, não vou conviver mais, porque é no trabalho, é numa festa, é na casa, na família, às vezes na própria igreja, e você observa que existem pessoas que estão disfarçadas, né? Elas aparentemente são cordeirinhos, mas são lobinhos que estão ali disfarçados. E é preciso que a gente tenha todo o cuidado do mundo para evitar qualquer tipo de confusão, para você não ampliar o problema, mas também ficar morgando, né? Silenciosamente, enquanto a pessoa vai aumentando as suas ações e criando mais dificuldade, também é um drama. O equilíbrio neste processo todo é fundamental. Espero que as orientações que você recebeu hoje tenham sido suficientes para que você possa tomar uma decisão com sabedoria na presença de Deus. Observe como é importante você ter a figura de um conselheiro, de um bom conselheiro experiente, que não vai te aconselhar baseado na experiência, mas na palavra de Deus, que é isso que nós precisamos. O conselheiro bíblico, o aconselhamento bíblico, ele é fundamentado na palavra. E há muito que se fazer nessa área, e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Quero dizer a você também que hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E há sempre uma campanha de conscientização e de orientação às pessoas sobre a questão do autismo. O autismo, ele hoje se torna muito mais conhecido, até por conta de figuras públicas que se apresentaram, porque existem níveis, graus diferentes de autismo, e muitos pais estão apresentando esta causa com muito orgulho, no sentido de cuidar dos seus filhos, de respeitar os seus filhos, de tratar os seus filhos com os cuidados necessários. Existe uma série de tratamentos que são importantes, são fundamentais. As igrejas, todas as nossas igrejas, com certeza tem alguém ou conhece alguém que precisa de
carinho, de cuidados especiais e precisa ter conhecimento. Então, por isso que é dia da conscientização, porque é necessário que haja conhecimento. Então, busque mais informações sobre esse assunto para que você possa ser conscientizado, ser conscientizada e ajudar, cooperar. Eu quero agradecer a audiência dos autistas que estão nos acompanhando e que também nos prestigiam com a sua doce e abençoada audiência. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes. Pesquisa 93 de hoje, que encerra nos seguintes termos. Você já revelou a verdade sobre alguém que fingia ser quem não era? 43% dos nossos ouvintes afirmam por telefone que já sim. 58% deles no site também já fizeram. Muito obrigado aos queridos e amados ouvintes participando conosco do programa de hoje. E também nós temos aí hoje, infelizmente, gente, nós estamos até nas áreas que são conhecidas como áreas pacificadas, muitas dificuldades, né? E nos últimos dias, no complexo em especial, a coisa tá brava, Marcela. Nas últimas 24 horas, uma intensa troca de tiros entre bandidos e policiais lá no Complexo do Alemão deixou até agora 3 mortos. Entre eles está Elizabeth Alves, de 41 anos, que foi baleada dentro de casa. Dentro de casa, essa menina tá dentro de casa, parece que ela e também uma filha, mas a filha foi, graças a Deus, conseguiu se trabalhar lá e ela se recuperou, mas essa senhora, houve um desespero muito grande. Os familiares, os vizinhos buscando ajuda para levá-la para o hospital a ponto de dar tempo, mas não deu tempo. E nesse tiroteio, outras 2 pessoas também ficaram feridas. E agora de manhã, um novo tiroteio acabou assustando novamente os moradores da região. Um policial militar caiu de uma laje lá no Parque Proletário. Ele se feriu no ombro e em um dos pulsos, tá? Ele foi resgatado, levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um menor baleado também deu entrada na unidade e nesse momento o policiamento está reforçado lá nas UPPs do Alemão, de Nova Brasília e de Fazendinha. A gente sempre lembra que a unidade de polícia pacificadora, ela não resolveu tudo, é um passo, né? Parece que é um passo dentre tantos outros que precisam ser dados e que a coisa não está resolvida, até porque o contingente não é tão grande, os problemas internos também são bastante intensos, mas a palavra hoje é para essas pessoas que estão lá, né? É gente, é povo que não está com medo de ir na padaria, gente que diz, olha, não vou levar as crianças para a escola hoje, mas aí protege dentro de casa. A Elizabeth foi atingida dentro de casa. Então é uma situação dessa grave que a pessoa diz, eu não sei para onde eu vou. Quem tem parente fora e pode se hospedar lá enquanto a coisa tá mais quente, a pessoa vai. E, aliás, as pessoas já fazem isso há muitos anos, há muitos e muitos anos. Mas já se esperava que houvesse um pouquinho mais de calmaria neste assunto. Infelizmente não está tendo. A violência continua querendo ocupar este espaço, os bandidos continuam existindo, porque todo mundo sabe que quando uma unidade é organizada, é anunciado o dia e hora que vai entrar, não há troca de tiros. Para onde os caras foram? Ou eles estão escondidos, ou eles foram para outra comunidade e depois eles voltam, dão um jeitinho deles e voltam. Então realmente a situação é grave. Também trocar tiros nunca resolveu. Então a tentativa é muito séria, é muito grande. O carinho aos nossos ouvintes que estão lá, a esse povo de Deus, muitas das nossas igrejas estão lá, pastores estão nos acompanhando e eu quero dizer a vocês, nós vamos orar por esse assunto já aqui no nosso Debate 93 de hoje. Ainda hoje no Facebook da Rádio 93 FM você já vai encontrar um novo post. Compartilhe bondade, compartilhe Jesus. É uma campanha que continua. É tempo de espalharmos este fruto do Espírito por todos os lugares. Não deixe de entrar no nosso Facebook da Rádio 93 FM, curtir, compartilhar e orar conosco. A sua participação é muito importante para a 93 FM. A foto de hoje é de um jovem dando a mão a um idoso. É um símbolo, né? Simbólico. Então dê uma olhada lá, participe, vamos multiplicar. Nós precisamos compartilhar com todas as pessoas o maravilhoso e poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Amanhã, minha gente, é feriado, né? E nós vamos tratar aqui do nosso Debate 93 especial. Nós vamos ter aqui a presença de adolescentes conosco, adolescentes e jovens, é sempre um privilégio enorme recebê-los aqui, porque eles nos ajudam muito. Dentre outros assuntos, nós vamos discutir com eles. Dizem que
tudo no adolescente é mais intenso. Mas será que eles realmente acham isso? Porque o pessoal fala, não fala? O pessoal não fala? Adolescente é intenso e tal, né? Como eles controlam a raiva? Vocês aí, como é que... Lembra ainda, Paulinho? Não lembra, né? Já faz muito tempo. O que fazem quando se sentem contrariados? Como é que lida com a contrariedade, com o não, né? Como é que o adolescente lida? Ele, hein? Tranquilo? Não, então tá bom e tal, tá, hein? Eles argumentam muito. Argumentam muito? Não, na minha época não tinha isso não. É não, mesmo, não. é? Como é que era na sua época? Eu dizia, faz isso, não vou fazer. Eu não podia nem dizer por quê. Não, não, acabou. Não é não. Hoje é porque... Missionária foi obediente. Tá, vamos mudar o assunto então. Medos, quais são e como eles lidam com isso? Porque o medo tá aí por todos os lados. Quando erram, reconhecem com facilidade o erro ou é algo que não cometem? É o erro ou assumir o erro? Bom, o que pensam sobre depressão? Que esse é um assunto cada vez mais novo, hein, gente? O interessante dos adolescentes atualmente, eles são muito esclarecidos, né? Eles têm dado banho de ensino muitas vezes. Eu acho que tem que ter um pouco mais, tem que haver um pouco mais de humildade também das pessoas que têm mais idade para com os adolescentes. Para ouvir o adolescente. Isso é um ponto de vista muito interessante. Estão argumentando muito. Sim. Automutilação, que acontece muito hoje em dia. A pessoa quer se ferir para ferir alguém, não é? A aparência é uma obsessão dessa geração? O que vocês acham? Vocês acham que é ou não? Com Pastor certeza, Paulo, é? Com certeza, né? Hoje todo mundo quer ficar fortinho, todo mundo quer ficar fortinho, bonitinho e tal, né? Ah, é, né? Não, isso aqui não, isso aqui é outra coisa. E qual o espaço de Deus em suas vidas diante de tudo isso? Amanhã nós vamos tratar sobre esse assunto aqui com os adolescentes, à mesa aqui no nosso debate 93, adolescentes e jovens, que alguns começaram conosco como adolescentes, hoje já são jovens, né? O tempo passa, minha gente, o tempo passa. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Reverendo Paulo César Braga, por favor, querido, obrigado. E leva um abraço para a Igreja Metodista Central em Nilópolis, pastor, por favor. Obrigado, JR. Um abraço para você também, para os debatedores. Eu queria só dizer uma coisa, JR, que nós não seremos julgados por Deus por aquilo que pensam da gente, mas por aquilo que somos de fato na essência. Um abraço. Maravilha. Missionária Kátia Regina, muito obrigado. Leva um abraço para o pessoal do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Agradeço eu mais essa rica oportunidade. Quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos do Face. Tem muita gente orando por nós. Eu acho isso muito bonito da parte dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes. Muito obrigado, pastor Jean Max. Deus abençoe. Leva um abraço para o povo da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, pastor. Obrigado, JR. Deus abençoe os nossos ouvintes. É uma alegria estar nesse lugar. Quero mandar um beijão para minha esposa, a irmã Misilene, está nos acompanhando, e para toda a igreja de Nova Canaã, lá na Ilha do Governador. Bênção puríssima, pastor Paulo Azevedo, obrigado, querido. Leva um abraço para a Igreja Batista Independente do Mendanha. Muito obrigado, JR. Um grande abraço a todo o povo lá do Mendanha que está ligado na 93 nesse debate, e que Deus continue abençoando todos. Bênção puríssima, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação conosco. Nós vamos orar juntos nessa hora. O pastor Paulo César Braga, por favor, pastor, ore conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Muita gente com este assunto aí atravessado na garganta, não é mole, gente que está engolindo o elefante, quer dizer, o mosquito já foi faz tempo, agora o sujeito é um elefante. Meu Deus do céu, tenha paciência e sabedoria que vem do alto. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias, com sempre um carinho pelos nossos amados e maravilhosos ouvintes. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, ó Pai, esses fatos, e-mails que foram nos enviados, alguns que não foram possíveis serem lidos, mas em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que os conflitos existem e nós contamos com a tua graça, Senhor, para superá-los. Contamos com o teu amor, com a tua proteção. Pai, nos dê sabedoria para administrarmos, Senhor, tantos conflitos. Nos dê sabedoria, Senhor, para não causarmos danos, ó Deus, em outras famílias. Também te pedimos, ó Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que sofrem nessas comunidades, ainda que pacificadas, Senhor, mas a paz ainda está distante, Deus. Senhor, sê com eles, ó Pai. Acalma, Senhor, os ânimos. Traz, Senhor, acampa os teus anjos, ó Deus, nessas comunidades e tantas outras que não sabemos, ó Deus, que não temos notícia, que a imprensa não relata, mas sabemos que há muitas pessoas sofrendo, refém do crime organizado. Deus, só
Tu podes intervir, ó Deus, e nós cremos em oração, cremos que ainda por esse tempo, ó Pai, veremos sinais e maravilhas, Senhor, do Teu avivamento chegando nesses lugares. Muito obrigado por tudo, te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.